Boa noite a todos, boa noite famílias, boa noite estudantes, boa noite nossa equipe de corpo docente que costuma estar sempre acompanhando os nossos podcasts. Hoje eu estou aqui para celebrar junto com vocês a segunda temporada do podcast, né, do nosso BecaCast. E essa celebração inicia aí com uma segunda temporada. E para essa segunda temporada nós estamos trazendo uma outra pessoa para fazer a mediação dessa mesa. Nós já demos alguns spoilers nas nossas redes sociais, quem acompanhou, né, pôde ter uma ideia de quem é que está aqui ao meu lado e que vai apoiar o podcast, o BecaCast, ao longo aí desse ano letivo. Então, com vocês, a minha... Sou eu, gente. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Estou muito feliz Que com bom, essa Mi. experiência. Estou muito empolgada. Estamos com muitos planos. Estamos pensando aí em alguns bate-papos bem legais, né? Com muito conteúdo. Daqui a pouquinho vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre algumas sugestões que nós vamos precisar. E eu espero mediar da melhor forma possível esse bate-papo, tá bom? Para nós do Colégio Beca é um prazer, tá? Ter você conosco, fazendo parte desse projeto. Michele, quem tem acompanhado, já fez parte da mesa, né? Professora do Sim. colégio, já participou aqui de temas com a mediação da Nicole. E agora entra numa outra jornada, né, Mi? Aliás, está disponível, né? Para quem não viu, Isso. episódio foi o 9º episódio, Certo. se eu não me engano, vocês podem assistir. Porque, além da oportunidade de assistir ao vivo à noite, vocês podem assistir depois também no momento que for mais oportuno. E a gente acredita que o pessoal aí que está acompanhando provavelmente devem estar se perguntando: mas e a Nicole? Cadê a Nicole? Onde está ela? O que aconteceu? Então vamos lá. A Nicole, pessoal, assim como todos nós, né? Tem sonhos, né? Tem sonhos, tem planos, né? Tem a sua trajetória de projeto de vida. E um dos sonhos da Nicole era fazer o intercâmbio. Então, Nicole, esse ano, está realizando esse sonho, né? Potencializando aí para a formação dela, para depois voltar a todo vapor para nós aqui no podcast também. Nicole, tenho certeza que deve estar aí, né, dando audiência para nós, né? Então dá um oi, Sim. né? Nós já estamos aqui, né, derretidos de saudades, mas com certeza apoiando e acreditando muito na realização desse seu sonho, viu? Sucesso! Vamos apresentar então os nossos convidados de Claro! hoje? Quem Ou será começo que está pelo conosco? tema? Acho que eu vou começar pelo Isso. tema. Ótimo. Então, olha só, hoje nós vamos conversar sobre projeto de vida. Né? A Patrícia é nossa especialista nesse tema também, Isso. além de apoiar ali a direção, a coordenação, também é o grande nome que nós temos no colégio quando nós tratamos de projeto de vida, vamos aprofundar um pouquinho nisso. E escolhemos 2 estudantes que tiveram aí um desempenho muito legal nesse tema, que é o João Pedro. Pode se apresentar, amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sabemos que hora vocês estão assistindo. É um enorme prazer estar aqui. Como a Mi falou, meu nome é João Pedro. Eu tive uma trajetória muito interessante durante todos esses anos. Agora já sou estudante do 3º ano do ensino médio. Tô quase ali encerrando um ciclo maravilhoso e eu tenho certeza que o projeto de vida me ajudou muito. Mas vai ser interessante contar um pouco pra vocês como foi isso na minha vida. Show. E temos a Maria Clara, nossa estudante, que realizou o projeto de vida no 9º ano, certo, amor? Oi, gente. Meu nome é Maria Clara. Hoje em dia eu tô no 1º B, mas eu comecei a escola no ano passado, no 9º B. E foi a minha primeira experiência no projeto de vida. Nunca tinha tido um projeto de vida antes, aula sobre. E foi muito interessante a minha trajetória e como eu me empenhei bastante nessa matéria. Ai, a Pro aqui já tá, ó,
Coração Divertida. ardendo. Não, imagina que eu fui pro do João desde o 6º ano. Que experiência, foi incrível E agora demais. aqui escutando, né, que ele está encerrando um ciclo, é muito gostoso, É né, verdade. fazer parte dessa Sem trajetória dúvida. como professora de língua portuguesa. E eu imagino como deve ser interessante como uma orientadora ali, uma mediadora nesse processo de projeto de vida, né, Paty? Que Sem vai dúvida, muito Mia. além da língua portuguesa, da Aham. matemática, de ciências, Uhum. geografia, né? Então, assim, para quem está em casa se perguntando, mas o que é um projeto de vida? Como que você pode simplificar isso para gente? O que é o projeto de vida? Então, vamos lá. O projeto de vida, Mi, eu queria primeiro colocar assim, a vinda do projeto de vida dentro do âmbito escolar, ele veio por uma necessidade, né? Então, a gente tem ali um documento norteador, que é a BNCC, trazendo as 10 competências essenciais para o trabalho dentro do âmbito escolar. E aí o projeto de vida faz parte ali desse processo. Então a gente já tem um documento norteador na educação que nos coloca a necessidade de trabalhar com esse tema, com essa aula com os estudantes. Agora, quando você fala assim, o que é, eu gosto de explicar e até mesmo gosto de trazer uma pergunta em sala de aula para os alunos, que é uma estatística, é muito real na ciência. Então, a primeira questão que eu trago para eles em sala é sempre assim: você sabia que 91% das pessoas são contratadas pelo currículo, porém demitidas por questões comportamentais? É verdade, lembro disso. Isso. Meu E aí, Deus! é partindo daí que a gente começa a refletir da importância desse trabalho, né? Que o projeto de vida, ele mexe muito com o eu, muito, muito nas minhas competências humanas, né? Para que eu possa, além de desenvolver as competências técnicas necessárias no currículo, sim, do estudante ali, do componente curricular de matemática, de história, de geografia, de física, de química, e aí, esse trabalho vem para potencializar aí o desenvolvimento mais social, mais comportamental, né? Habilidades estas que na nossa época não tinham uma preocupação para ser trabalhada e desenvolvida. E hoje, Aprendíamos na vida, né? isso, hoje há uma necessidade, porque no Certo. próprio mercado de trabalho está mostrando a importância da gente também se desenvolver nesse aspecto. Legal. Então, para quem está em casa e tem aquela ideia que o projeto de vida tem apenas um viés profissional, não é bem isso. Ele envolve muito mais do que o desenvolvimento Ele vai muito além. É Muito desenvolvimento para vida. para a É claro vida, que tá? contribui dentro do processo da profissão, Da com escolha. certeza. E eu acho que a gente vai ter o João, que está aí no terceiro médio, e vai poder explorar um pouco mais isso para nós. Totalmente. Mas o início dele dentro do 9º ano, eu sempre procuro focar mais no autoconhecimento, trazer ferramentas que o estudante olhe para si e não para o outro, porque se a gente for ver, a gente tem a prática mais de julgar o outro do que olhar para nós mesmos, né? Então, o meu lugar com eles no 9º ano é trazer ferramentas que como é que é, o que eu gosto, o que eu não gosto, também tem o que eu não gosto, mas o que eu preciso fazer, e que tal refletir sobre isso, a importância Certo. disso, a gente trabalhar preferências de aprendizado, né? Então, qual é o seu estilo de aprendizado? Será que você sabe? Você já parou para refletir sobre isso? Você sabe o que é, né? Vamos se observar como é que você lida com isso dentro da sua rotina, do seu dia a dia. Tem uma outra atividade que nós fazemos que eu chamo de roda da vida, que eu acredito que muitas pessoas saibam o que é uma roda da vida, mas quando isso é posto dentro de uma turma de 9º ano, você vai olhar o quê? Para áreas que fazem parte da faixa etária deles, né? Então eu vou refletir ali como é que está o meu relacionamento com os amigos, como é que está o meu relacionamento com os estudos, e aí ele vai dentro dessa roda da vida dando notas e depois refletindo o que eu posso fazer para melhorar a minha atuação nesse processo. Incrível. É um mergulho interno, então, né? É uma Sim. jornada Muito aí esse lugar. de autoconhecimento para depois eu olhar para o mundo e falar, tá, o que me interessa nesse mundo? Para que Isso. caminho eu vou? Que percurso eu vou
traçar aí para minha vida, né? Incrível. Vocês se lembram dessa atividade que a Paty comentou agora, da Roda da Vida? Chegaram a fazer ou não? Eu me que lembro vocês mais lembram? porque eu fiz ano passado, né? Certo. Me lembro exatamente de ter mais um relacionamento melhor com amigos e família e escola também. Mas eu acho que eu melhorei bastante na escola, que eu coloquei na média um 7 na escola, né? Que eu não era aquela aluna que estava muito presente, porque eu consigo, né, falar sobre isso, porque eu realmente, do oitavo ano para baixo, eu não era muito presente e participativa nas aulas. Mas eu acho que o Beca, entrar no Beca me fez uma pessoa melhor e ser uma nova pessoa, na verdade. E meus pais mesmo, eles falam: Nossa, Maria Clara, você melhorou muito. Minha irmã fala isso, minhas notas, com certeza. E eu acho que é isso. Eu gostei bastante de refletir como estava, meu relacionamento em cada área da vida. Que incrível, né? Paty, como que reflexões conseguem mudar tão rapidamente a trajetória de um estudante, A né? gente costuma dizer que essas reflexões a gente chama de perguntas poderosas, né? Certo. Porque não é só aquela simples pergunta de qual é o seu nome. Então é uma pergunta muito mais profunda, né? Eu olhando para dentro, né? Porque essa reforma ela é muito interna. Então as ferramentas levam muito para esse lugar esse lugar. mesmo, E né? todos conseguem, assim, porque eu considero que foi muito rápido, né? Ela entrou no colégio no 9º ano e já fez toda essa reflexão e já percebeu o quanto ela teve algumas mudanças positivas, até mesmo na vida pessoal. O processo de todos os estudantes, ele é rápido, assim? Cada um tem o seu tempo? Como que funciona, né? Como lidar com Mi, o isso? que eu falo para você? Existe uma variação, sim, porque como a gente está lidando com habilidades pessoais, e quando a gente fala dessas habilidades pessoais, eu já trago algo do meu convívio familiar, né? Então eu já venho com algumas questões do ambiente que eu vivo, né? Aí o aluno começa a se deparar com isso, pode ser que ele entre em choque, sim, porque parece assim, que não conversa com aquilo que eu acredito. Às vezes acontece isso, tá? Sim, De não imagino. conversar com aquilo que acredita. E cada um vai despertando no seu momento. Tanto que trabalhar o projeto de vida, a gente inicia no 9º, porém, a gente dá continuidade no primeiro médio, a gente continua ali no 2º. Eu não dou aula no primeiro e no 2º, é a professora Bianca, mas existe todo um planejamento, uma narrativa para continuidade desse trabalho. Esse processo. E você ir amadurecendo, porque é muito elevação de consciência, mudança de mentalidade, é muito esse lugar, porque o tempo todo a gente está pensando como, né? Então eu penso, daqui a pouco eu preciso sentir, né, determinadas coisas para depois eu ter um novo agir, né? Então é um processo. Eu entendo quando você fala rápido, porque, poxa, no 9º, e ela dá esse depoimento, Eu fiquei né? surpresa com o relato. Isso. Poxa, até o 8º estava em outra Isso, escola. aham. Entrou no Beca, Pois já é. é uma mudança e tanto. Eu e acho logo no que- primeiro ano, né? Aham. Eu me dediquei mais a essa mudança porque meus pais, eles perguntaram antes eu queria muito mudar de escola. Aí eles perguntaram: Mas você vai se dedicar no Beca? Porque o Beca é puxado. Sim. Pai, eu juro que eu vou, pai. É um juro. baita desafio estudar no Sim. Beca, né? Aí eles me botaram muito medo, muito medo. Falaram assim: será que você vai se dedicar? Eu quero ver suas notas. Aí tá. Aí eu me dediquei muito pra melhorar em todas as áreas de matérias, tudo. Tanto em comportamento também. E aí eles ficaram até surpresos com as minhas notas, com a minha dedicação. Foi algo muito Houve maravilhoso. um amadurecimento real, Muito. né, na sua trajetória. Demais, demais. Que legal. Eu era olha. muito imatura mesmo. Talvez eu seja hoje em dia, mas isso faz parte da idade. Faz Talvez parte do daqui, processo. quando eu esteja me formando, igual o João Pedro, eu perceba que eu era imatura hoje em dia, né? Maria Agora- Clara, você está maravilhosa. Mas- Você está maravilhosa, fica A tranquila. tendência é amadurecer mais e evoluir mais. E foi muito bom evoluir de um ano para o outro.
E é uma elevação de Sim. consciência saudável, Sim. né? Muito. É para que você consiga fazer melhores escolhas, né? Saber traçar o seu projeto de vida. Uma Sim. outra ferramenta que eles fazem também, eu não sei se o João lembra, a Má, eu acredito que sim, que está mais fresco, mas eu tenho certeza que o João sim. É o quadro dos sonhos, é uma das primeiras que a gente faz, né? E o quadro dos sonhos, quando eles começam a fazer, é total liberdade. Agora é o momento de sonhar mesmo. Eu Aí acho que eu já depois, fiz isso com você, isso, aí no depois planejamento. a gente pensa assim, né? E como é que agora eu transformo isso em curto, médio e longo prazo? Né? É mensurável? Ele é alcançável? Então, o projeto de vida tem muito esse lugar, né? As metas, o planejamento, como é que eu organizo, até para que eu não caia na frustração depois, né? Porque aí eu quero, mas como eu estou cuidando para alcançar o que eu quero? Ai, que Uhum, incrível. Que oportunidade vocês uhum, estão tendo de desenvolver isso na escola, né, Paty? sim, sem Que dúvida. oportunidade. E tudo isso faz sentido para você, João? Como que foi essa trajetória nessas reflexões todas do nono até agora? O Conta pra João vai gente ter um que ir lá no pouquinho. baú profundo, vai É, bem profundo lá. Vamos no baú, pensa lá mas no tem nono bastante ano. informação. Dentro do nono ano, não via sentido. Não tinha. Eu e a Paty, a gente teve uma história muito assim de altos e baixos, com muito mais baixos. Certo. Mas dentro do nono ano, eu não via sentido nisso. Porque eu olhava, a gente pintava coisa que era a roda dos sonhos, construía metas, mas eu não estava entendendo o que era e para que aquilo servia. Você achava que você só estava pintando, pintando, pintando ali. Exatamente, eu deixava isso bem claro, inclusive. Deixava Aham. isso mais claro do que precisava. E, Paty, como mediar uma situação dessa? Que o Era estudante está lá complicado, fazendo atividade e deixando totalmente. claro para você que aquilo não está fazendo São os sentido. desafios que a gente passa, né, Mi? São os desafios. Mas o João Sim. vai contar. Conta aí, Foram João. muitos desafios, com muita paciência, com um processo de um ano inteiro, muita conversa, muita explicação. A gente foi entendendo. Então, chegou num nível dali de uma conversa pessoal. Então, chegou o momento que ela precisou. João, vamos bater um papo? Vamos Ai, conversar? ai, E ai. foi um momento ali que a gente teve, se eu não me engano, foi uns 20 minutos, 30 minutos de conversa. Só eu e ela mesma, eu e a Paty, batendo um papo mesmo, sincerão, sobre o porquê que eu devia ver importância naquilo. E aí, depois daquele assunto, deu uma melhorada. E eu Mas não foi lembro, 100% ainda. eu lembro que eu pedi para você assim, permita sentir, João. Se Exato. permita. Eu fiz assim para ele. Não entra na defensiva se você não está se permitindo. Eu falei, se permita e depois a gente volta a conversar novamente. Não sei se você lembra disso. Nossa, eu lembro. E na minha cabeça era doido. É um trabalho muito Era uma pessoa doida personalizado, né, falando todo Paty? doido. Eu tava assim na cabeça que não ia dar certo, não ia rolar. Mas depois de me permitir, aí deu. Deu muito certo. Você se lembra, assim, de quando foi que a sua ficha começou a cair e você Deu. falou, olha, acho que faz algum sentido isso aqui agora. Você Lembro. consegue lembrar? Lembro. Foi um momento muito bonito, na Então verdade. conta pra gente. Teve um momento que eu fui questionado fora do ambiente escolar sobre quem eu era. Foi uma pergunta bem seca, assim. Quem é você? Não era, não tem nenhuma construção na pergunta. Mas é uma pergunta que, se a gente for parar para pensar, a gente vê que a gente consegue ficar 30 segundos falando ou 50 minutos falando sobre quem nós somos. Sim. E naquele momento eu sentia que eu não tinha conteúdo para falar. Aí foi o momento que eu fiquei pensando, né? Caramba, né? Quem eu sou? E vem no autoconhecimento, que é o tema que foi trabalhado no Aham. ano inteiro e que eu não prestei atenção no ano inteiro. E foi ali que essa situação foi no início do meu primeiro ano. E não era mais com a Certo. Paty que eu tinha aula. E Isso. foi uma situação que a Paty comentou aqui, nossa, muitos episódios atrás. E Sim. que foi um momento que eu Citei fiquei. você, porque Exato. me perguntaram qual foi o meu maior desafio. Foi ali a resolução, né, do maior desafio. E foi um momento ali que eu me senti no dever de chegar na Paty e falar, Paty, você estava certa o tempo todo. E foi o momento ali que eu entrei na coordenação, abri ali a porta e cheguei na sala dela, na frente dela e falei, Patrícia, você estava certa. Você tinha Que razão. legal isso. Foi um momento muito interessante, que marcou bastante o projeto ali.
Porque ela não era mais a minha professora de projeto de vida. Mas eu sei que foi com ela que eu aprendi que eu Ai, aprendi o que eu gente. não quis aprender. Aham. Que eu tenho certeza que tudo Que aquilo que eu lindo. não aprendi tá dentro do subconsciente, porque eu escutei tudo de alguma forma, mas que muda a vida no processo. É Porque porque nem tudo é no foi imediato, né? porque foi o seu despertar, né? Que é o Exato. que a gente aqui vem conversando, por ser uma habilidade muito interna, particular, né? Porque não é uma habilidade técnica, né? A gente está mexendo com habilidades humanas e isso, né, que a gente já falou, que está esbarrando aí no mercado de trabalho. No seu caso, o que aconteceu? Você teve um momento do despertar e Sim, que exato. vai ter essa variação, tá? Pode ser que tenham alunos ali no nono que ele já vai se encontrar em alguma forma, alguma coisa Como fazendo abrir, sentido, como vai ter estudante que não, que foi o caso do João, né? Mas nós, quanto educadores, e que sabemos a importância desse trabalho e o quão isso vai contribuir, é que tem que lançar a mão aí dos seus desafios, das suas expertises. Eu lembro que o João ali mediu o meu autocontrole o tempo todo, né? Exatamente. Mas eu acho que isso faz parte. E hoje ter ele aqui, entendendo a importância disso, mesmo que ele foi construindo isso depois, e eu diria que esse é um lugar que é para a vida toda, né, gente? Porque Sim. nunca vamos estar 100% prontos, né? Sim. Quando a gente está falando de desenvolver essas habilidades. Não que as técnicas a gente também não está o tempo todo estudando, inovando, mas essa ela acaba sendo muito mais desafiante, né? Então, é para a vida, é o tempo todo, né? A gente está revendo como é que eu estou lidando com as questões, né? Como é que eu estou me comunicando com o outro, como é que eu estou respeitando a opinião do outro. Então, é muito esse lugar mesmo. E quanto mais a gente entende nós mesmos, né? Sim. Mas a gente vai começando a entender o outro e saber como lidar aí com o mundo e tudo mais, né? Que delícia ouvir um Hum. depoimento desse, né, Sem Paty? dúvida. É Eu muito legal. imagino Sem a sua dúvida. emoção, porque eu aqui quase Aham. chorei. Imagino você ouvindo um Sim. depoimento desse. É Aham. uma coisa que a gente vai entendendo que nem tudo é no imediato. Que não é porque a gente aprendeu. A gente acabou de ter uma aula, a gente não tem que aplicar daqui 30 segundos. Não é assim que funciona. Então, quando eu parti para o primeiro ano, eu fui entendendo como que eu poderia aplicar aquilo. Principalmente dentro dos estudos, porque na minha roda da vida, o pior era os estudos. Que ali a gente faz essa transição do Fundamental 2 para o ensino médio, nem todo aluno se adapta tão bem. E foi o meu caso ali naquela época. Então entrou a biologia naquele ano, junto com a Nicole. E era um papo muito legal, na verdade. Era sobre sistemas do corpo humano, era um assunto que eu me interessava, mas eu não estava conseguindo. E foi uma coisa que eu fiquei pensando, não, o problema não é a aula, porque eu tô gostando do assunto, eu só não estou sabendo estudar. E foi o jeito ali que eu aprendi a ter aula. Ah, tá. Porque em projeto de vida também entra esse assunto. Técnicas de Isso. estudo. O planejamento, a meta, Certo. como é que eu me Exato. organizo. E isso foi muito interessante, porque ao longo do tempo eu fui entendendo o como que eu devo estudar. Então, se no primeiro trimestre eu estava ali com uma nota abaixo de 6, eu lembro muito bem. Quando eu comecei a estudar, eu cheguei na Nicole e falei assim, Nicole, eu vou mudar minha maneira de ensino. E eu comecei a fazer resumos no computador durante a aula. Aí eu falava, Nicole, não consigo fechar o computador, não consigo fechar o computador, que eu digitando muito, colocando imagens, e foi uma maneira que eu realmente consegui aprender até hoje. E ali no último trimestre, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu tirei um 8,75 na prova de biologia. Eram Incrível. sistemas ali muito doidos, era um papo muito legal. Mas eu consegui realmente estudar e chegou num nível dos meus amigos pedirem meu resumo. Aí ali foi o auge. Eu fiquei, Show. nossa, virei um nerd. Aí eu consegui estudar mesmo e eu sei Certo. que aquilo foi o trabalho do projeto de vida. De realmente entender como eu devo estudar. Então ali foi a primeira vez a segunda vez no caso, de reconhecer a aula. Foi ali quando eu consegui tirar um 8,75 em biologia. Então, entender que a aula de projeto de vida não é só para escola. Na verdade, ela é para fora. É uma coisa que os alunos têm que entender desde o primeiro ano. Que a aula de projeto de vida, ela Desde não o é nono para ano. aula. É o meu É desejo. verdade, desde o nono. Eu virei Do pro lado nono. porque aquela a gente tá falando com Isso. com a Maria Clara do primeiro. Mas assim, Mas olha, quem tá assistindo aí do nono. é verdade. Galera do nono, Isso. entendam uma coisa. Vocês vão colocar isso na vida de vocês, não na aula seguinte.
e sim durante a vida inteira. Então, nos estudos, nos relacionamentos, no jeito que a gente se emociona, em tudo que dá pra colocar, a gente vai conseguir, porque é o jeito que a gente se expressa também, se a gente se expressa mais se comunicando, desenhando, falando com as mãos. Então, é uma forma. Então, tudo isso, dá tempo ao tempo, que eu tenho certeza que a aula de projeto de vida vai ser ali aquele momento de compreensão de si próprio. Aí sim a gente consegue aplicar isso pra vida, mas sem pressa, viu, gente? Que lindo! Depois dessa, né? E nem todo mundo leva a sério, né? A Não. matéria de projeto de Nossa. vida. Eu mesma. No início, no primeiro trimestre, eu nunca tinha tido aula de projeto de vida, né? Eu só ouvia minhas amigas falando assim, ai, eu tenho que fazer lição de projeto de vida, que eu não gosto, que aula vaga. E eu realmente pensava, nossa, eu vou ter essa aula chata, vaga. Aí eu ficava assim, meu Deus, agora é a Patrícia. Nossa, podia ser ciência, por causa que ciências é a minha matéria favorita. Nossa, podia ser ciências agora, assim. Mas não, é a Patrícia. Mas no segundo trimestre que eu comecei a levar a sério, que eu comecei a perceber a mudança no meu comportamento e na minha maturidade, porque é o projeto de vida que me leva a isso. A me autoconhecer, principalmente. E acho que uma das mais importantes foi a que a gente estava falando, do modo que a gente estuda. Certo, o estilo de aprendizado. Isso. Mudou muito, por causa que antes eu tirava nota ruim e tal, porque cada um tem seu jeito de aprender. E o meu jeito de aprender é ler resumo, só. Ler a Geek, ler resumo e repetir pra mim mesma. É Certo. isso. Mas antes eu só assistia vídeo e li um pouco, tipo, da apostila do meu antigo colégio. Mas com isso, com essa aula, eu consegui aprender o jeito que eu realmente estudo e melhorei muito minhas notas. E a do estilo de aprendizado, até para poder explicar um pouco, é um teste que eles fazem, né? Então, eles respondem algumas perguntas, só que também a gente aprofunda um pouco o que é cada um, né? O visual, o sinestésico, o auditivo. Aí eles criam algumas situações desse estilo, porque ele precisa ter certeza, né? Que eu falo que as atividades, os testes que a gente faz, eles são pistas, eles não vão denominar nada e nem rotular nada, mas é uma ferramenta que ajuda eu parar para refletir, porque aquela parada, sabe? Aquela parada para eu olhar para mim, porque normalmente a gente está olhando para quem? Para o outro. Já aprendeu. Exatamente. E é incrível, né, Paty, como isso se conecta com o trabalho que nós desenvolvemos no Beca, Certo. né? Porque nós oferecemos ali um número variado de experiências para os nossos estudantes, né? Sabemos Sim. que cada estudante aprende de uma forma diferente. Então, desde sempre no Beca, vocês passam por vários projetos, várias atividades, com várias possibilidades aí de adquirir esse conhecimento e essa aprendizagem. Mas precisa existir aquele momento em que você se olha e fala, tá, o que fez mais sentido para mim? Meu professor já me explicou que dá para aprender fazendo resumo, lendo, gravando um vídeo, fazendo uma atividade de grupo, mas o que fez mais sentido para mim? E aí onde o projeto de vida tem essa importância tão grande, né, Sem Pátia? dúvida. Aí vai elevando a consciência, porque é isso, que é o processo do amadurecimento, né? Mas esse amadurecimento precisa de inputs, né? Às vezes inputs que eu aceito, às vezes inputs que eu não aceito. Normal, eu acho que isso faz parte da jornada também, né? É quem tá ali nesse processo de mediação que tem que ir com calma, uma pergunta que eles sempre fazem, vai valer nota, né? E eles falam, hoje eu falo assim, É. caramba, gente, não é esse lugar que eu quero, né? Eu falo, né? Se entreguem, né? Participem, se permitam, mas aí a gente fala, sim, acaba falando, vai valer nota e fecha uma nota no final do trimestre, mas eu, particularmente, o meu olhar e a minha preocupação tá de que eles entendam, compreendam a importância, né? E surfa e mergulha aí nesse processo cada dia mais. Isso é muito interessante, né? Porque ao longo do tempo, pelo menos eu tive 4 orientadoras da matéria. 4 orientadoras com perfis bem diferentes, mas que eu entendi e compreendi a maneira delas de ensinar. E foi muito legal aprender com cada uma. Então, primeiro foi a Patrícia, a pioneira. Então, Isso. comecei com a Paty, depois foi a professora Silvia,
a Bianca, a Jaqueline, e agora a gente tem o projeto de vida de Isso. outra maneira, né? Quando a gente chega no terceiro ano. E foi muito interessante acompanhar como no nono ano a gente falava mais sobre o autoconhecimento, no primeiro também, a gente segue esse rumo, e no segundo a gente entra um pouco mais sobre o âmbito profissional. E isso é muito interessante, porque não necessariamente no segundo ano a pessoa já sabe o que vai fazer. Então, isso foi uma coisa muito interessante de ver que o estudante não sabia o que queria fazer no segundo, só que no início do segundo ano não fazia a menor ideia. Chegou no final, ele já sabia. Só que ele colocava toda a questão como se ele tivesse descoberto sozinho. Só que não é Uhum. bem assim. Aham. Se ele vai entendendo como foi o processo dele para aprender isso, foi ali algumas aulas exatamente sobre esse tema, sobre o que a gente gosta, sobre como a gente gostaria de trabalhar. E aí, no fim do ano, a gente toma uma conclusão do que a gente vai querer trabalhar, só que a pessoa não reconhece que foi pela aula de projeto de vida Aham. que a gente falou sobre É o ano inteiro de isso. profissão. É sobre isso. Exatamente. E você sente que realmente você está agora preparado para encarar os desafios aí Mais do seguro. terceiro médio, mais Sinto. seguro, e logo, logo, dando tchau para a escola e Nossa, encarando aí a vida. que sensação, né? Você acha que realmente fez sentido para você essa trajetória? Eu vejo que fez sentido, porque primeiramente a gente vê sobre todos os âmbitos da vida. Então, primeiro sobre o autoconhecimento, que é um ponto que eu foco muito para qualquer pessoa hoje em dia. Tá, você lidou com esse problema com tal jeito, mas por que que você lidou desse jeito? E até mesmo nos âmbitos dos relacionamentos, amorosos inclusive, e não amorosos também com a família. Isso é uma Aham. coisa que a gente vai aprendendo. Um beijo pro meu pai, que eu vou explicar por que eu estou te citando, viu? Muito tempo a gente tem que entender como a gente ama. Então, vamos indo para o âmbito um pouco familiar nessa questão de como entender como nossos pais nos amam. E entender que a maneira do meu pai é presenteando muito. Que não é necessariamente naquele abraço afetuoso, naquelas palavras muito bonitas. Entender que quando a gente recebe um presente é uma forma de um amor. Só que pra ele, pra você, meu pai, era muito grande. Então dar um presente pra ele é um eu te amo. E isso eu aprendi com a aula de projeto de vida, ó, depois de um tempo. Mas eu sinto que no terceiro ano eu sinto que eu estou me preparando, que tudo é um processo. Porque o terceiro ano do Beca tem muitas vertentes, muitas opções. Já tem as eletivas gerais, as específicas, entre o cursinho, que eu tive a primeira aula de cursinho há pouco tempo atrás e foi muito legal. E depois veio o TCC, que também está sendo uma construção muito legal. Então, entender que eu irei para o mercado de trabalho como? Eu quero iniciar dando um tempo de férias? Ah, não. Eu quero fazer um intercâmbio, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Entender qual seria a melhor maneira para eu já ingressar. Se eu já quero investir em tal área, em tal área, em tal área. Ah, primeiro eu quero investir na minha oratória. Ah, depois eu quero investir num curso. Ou eu quero investir os dois ao mesmo tempo. Então, eu pelo menos já me sinto um pouco preparado para ir ali para o mercado de Decidido. trabalho bem, assim. Porque o Beca prepara muito com as eletivas gerais e as específicas. Isso ajuda muito a gente nas nossas decisões. Tanto é que quando eu fiz marketing, foi muito interessante, porque eu escolhi marketing junto com a aula de projeto de vida, quase. Aham. Porque veio a pergunta: o que vocês querem fazer? Aí eu olhei para as eletivas, eu fiquei, gente, mas qual que me identifico mais? E se eu não tivesse tido a aula, eu não saberia qual eu iria me identificar mais. Poderia ir pelos meus amigos, eu poderia só ir, poderia deixar a coordenação escolher. Isso. Então, E não poderia fazer é, isso. né? E não Não é é essa esse a o objetivo. proposta, né? Uhum. Então, eu escolhi marketing do fundo, assim, eu fiquei, não, vai ser marketing. E eu aprendi muita coisa muito legal. E, independente da profissão, dá para aplicar o que eu Sim. aprendi ali no conhecimento de marketing. Uhum. E isso é muito interessante. Não importa qual é a escolha profissional, né? Você vai Exato. levar ali essas habilidades, né? Esses Isso. conhecimentos. E é o jeito que o projeto de vida vai ajudando a gente justamente nas nossas escolhas. Então, indo no âmbito escolar, tem isso. As nossas maiores escolhas dentro da escola, eu vejo que são as eletivas, no início do ano, pelo menos. E que tem também a eletiva de educação financeira. E que foi uma coisa que o meu irmão fez, pelo menos, quando eu estudava no colégio. E foi uma coisa que ele falou, João, faz. Só que eu, calma, deixa eu ver se eu faço mesmo, se eu gosto mesmo, se é essa a ideia, né? E foi a ideia. E eu me senti muito bem na eletiva, porque era um tema que eu gostava, que eu aprendi a gostar, e eu vejo que é importante. E a educação financeira não necessariamente eu tenho que usar agora.
e sim durante a minha vida inteira a gente tem que Sim. entender esse tópico. Toda, pra sempre a gente tem que saber Sem disso. dúvida. Então, se um estudante de 17 anos, 16 anos já sabe mexer com educação financeira, durante a vida inteira ele vai saber usar esse tópico. João, eu te digo que a minha vida teria sido diferente. Eu te garanto. E isso é muito interessante. E justamente com essa escolha vem a aula de projeto de vida pra gente entender sobre o autoconhecimento. Aham. Então tudo é ligado, porque eu diria que a aula não trabalha sozinha. Acho que perfeito. Tudo está Ligado. interligado. Exato. Tudo está. Tudo. E é Sabe o que me veio na autoconhecimento vem tudo, memória né? agora? Que Você se lembra daquele projeto do cigarro eletrônico que nós Não. desenvolvemos no 9º ano? tem Sim. o material dele até hoje. Aham. Que Lembra projeto. disso, Aham. Paty? Lembro. Falando assim, bem rapidamente, foi um projeto que nós desenvolvemos com uma turma do 9º ano. Incrível. Foi um demais. projeto transdisciplinar, né? Que envolveu língua portuguesa, projeto de vida Isso. e química com o professor Fabrício Aham, na isso época, né? mesmo. E foi tão Quantos incrível. aprendizados ali, né? Quantos aprendizados, porque é legal falar também como o projeto de vida consegue se conectar com as outras Uhum, disciplinas, uhum. né? O tema era cigarro eletrônico. Será que faz sentido para o nosso estudante do 9º ano que está indo para o ensino médio refletir sobre isso? Sobre o uso do cigarro Aham. eletrônico? Qual o impacto disso na vida? Aham. E aí construímos um projeto muito legal, com muitas etapas. Fala um pouquinho desse projeto, como foi para você? Isso. Gente, foi incrível. Eu sinto que foi um dos primeiros projetos que a gente, ali, pelo que eu me lembro, pelo menos, que o aluno foi muito protagonista. Então, isso era uma coisa que a Michelle comentava sempre sobre a importância do protagonismo estudantil dentro dos projetos. Então, Sim. eu lembro, eu fiquei na equipe de apresentadores, mas tinha outras equipes também Tinham muito muitas legais, equipes, né? muito legais, e que eu, juntamente com uma colega, a gente decidiu, vamos apresentar pro 6º e pro 7º. E foi uma coisa que, se a gente vê, por que que eu tomei essa decisão? Ai, porque eu, na época, sentia que eu saberia dizer melhor para o público menor. Do 6º e 7º ano, quantos anos eles estão? 11, 12? Então, com 10, 11, né? Sim, Saindo por do aí. 5º com 10, É. 11, 6º. Exato. Imagina ali um jovenzinho ali pra eles, né? Que eles olham a gente do 9º primeiro como uma Não, eles galera olham pra diferente, vocês assim, né? ó. Eles É. já, Oh! eles já vêm diferenciado, assim, e é muito interessante. Só para contextualizar um pouquinho o projeto, nós partimos de uma questão norteadora na época, Sim, né? verdade. Então, assim, a minha participação no início, na primeira etapa, foi colocar para os estudantes uma questão norteadora, que, se eu não me engano, era assim: como podemos conscientizar a comunidade escolar sobre os malefícios do cigarro eletrônico? Ai, Uhum. E quem tinha que chegar nessa resposta de como podemos conscientizar eram os estudantes. Uhum. E aí eles olharam assim para mim e falaram: tá, pro, e agora? É Eu falei: verdade. então, e agora? Uhum. Como podemos conscientizar a nossa comunidade escolar? E aí surgiram muitas Problematizou respostas. e eles que foram Exato. para campo. Várias formas, pro. Podemos fazer palestra, podemos fazer uma intervenção cultural, podemos escrever um texto, podemos fazer eu lembro que teve um infográfico, um cartaz, podemos conscientizar de várias formas. Ok. E vocês já sabem como vocês trabalham melhor, qual a sua melhor forma de se expressar. Então, como que vocês irão fazer isso? Eu me lembro que eu coloquei na lousa algumas possibilidades, alguns quadros, e aí eu falei: pronto, agora cada um vai se encaixar onde faz mais sentido. Exato. E num determinado momento chegou nisso que o João está contando. O João, não lembro se foi o João, se foi alguém do grupo que disse: pro, mas a maneira como nós vamos abordar esse assunto no 6º e no 7º, o uso do cigarro eletrônico, é um pouco diferente Exato. da maneira que nós vamos abordar no ensino médio. Aham. E aí foi nesse momento que vocês decidiram Sim. fazer 2 apresentações, né? Exato. Se eu não me engano, a gente fez 3. Porque Ah, era verdade. 6º, 7º, Uma 8º apresentação. e primeiro, porque o 9º que estava apresentando, e 2º e 3º. Sim. E eu lembro sobre a abordagem que nós usamos e que foi muito interessante. Um dos estudantes, que se eu não me engano foi do 8º ano, perguntou para os apresentadores como que era formado o cigarro eletrônico por dentro.
Mas isso não estava na apresentação do oitavo e do primeiro. Isso estava na apresentação do segundo e do terceiro. Sim, E os apresentadores, a gente olhou, os apresentadores não tinham estudado esse tópico. sim. Então, eu virei do sexto e do sétimo, né? Eu era da galerinha. Cheguei nos apresentadores do segundo e falei, ó, abre seu slide. Tá lá, como é formado. E eles arrasaram. Eles chegaram, explicaram pro estudante. Então, foi ali uma improvisação. Totalmente uma improvisação de explicar para um aluno do oitavo ano como funciona um cigarro eletrônico por dentro. Foi até um pouco duvidoso. A gente ficou, que pergunta, né? Que pergunta interessante. E eu lembro que a gente comentou com você que é um aluno que tem perguntas, assim, bem estruturadas. Que a gente Sim. não estava preparado para essa dúvida. Eu não tô lembrando quem foi agora. Mas como desenvolve, né? Além do conteúdo, Exato. como o projeto consegue desenvolver competências tão importantes para os Sem estudantes, dúvida. né, Paty? Uhum. Nós falamos tanto aí das competências gerais, da comunicação, da colaboração, Sim. do senso crítico, da empatia. Uhum. Como um projeto é capaz de desenvolver isso? Mas isso já é assunto para um outro E episódio, aí elevou a né? consciência, Elevou. com Isso. certeza, na hora de, se alguém oferecer, vai saber fazer uma boa escolha, né? Sim. Porque o conhecimento chegou, né? Uhum. Sim. O conhecimento chegou e com o conhecimento a gente, com certeza, faz melhores escolhas. Melhores né? escolhas. Com E o certeza. projeto ficou tão grande que nós fizemos o dia D, lembra disso? Lembro. E foi Virou um interessante. dia D no colégio. Foi Delícia. uma das maneiras foi como cada estudante pôde se expressar da sua melhor maneira. Então eu fiquei ali na oratória, prestando atenção um pouco mais sobre as apresentações. Teve outros estudantes que fizeram os cartazes, então pensando mais no âmbito artístico, A do publicidade jeito do que eles vão projeto, se né? expressar. Então cada um focou no que eu faço de melhor. E foi, a sala se dividiu em vários tópicos ali, e a gente tava trabalhando todo mundo junto, porque a gente colocava o cartaz em tal lugar, o cartaz em tal lugar. Ah, esse emoji fica muito legal nesse slide. Eu lembro que a gente usou um bordão muito, assim, simplesinho, sabe? Do tal do pode, pode, Ah, entendeu? isso foi Pode. sucesso. Essa jogadinha foi muito Olha bom. como marca, né, Paty? Aham. Indo para o terceiro ano, ele Sem lembra de dúvida. coisas tão Nono, específicas no E foi projeto. muito engraçado, porque quando falaram pela primeira vez, a gente só riu. A gente riu e próximo tópico. Mas quando me falaram, eu amei. Mas o tal do pode, marcou muito e ficou um tema muito Sim. legal. E aí a gente trabalhou, fez o cartaz e ficou muito bom. Até hoje eu devo ter essa arte guardada. E sabe que no ano passado nós estávamos conversando com o professor William sobre um projeto que o segundo médio desenvolveu sobre o bullying com ele. Verdade, foi E lindo. os estudantes trouxeram muito esse formato do projeto do cigarro eletrônico como uma proposta também para realizar Uhum. esse projeto com ele, né? Então, Uhum. É, existe porque mesmo uma os temas eles vão continuidade, se né, Paty? conectando e o nosso objetivo principal é o quê? Elevar, amadurecer, né? O aluno saber escolher e a gente trazendo informação, que isso que é importante, né? Seja o Sim. bullying, seja o cigarro eletrônico, as eletivas, que é super apoia aí nas habilidades soft Exato. skills também, né? O trabalho em equipe, que não é fácil. A né? oratória. O saber ouvir, que é uma habilidade Sim. super essencial, né, para a vida e que a gente precisa desenvolvê-la também. Quer comentar, Maria Clara, alguma experiência marcante, assim, quer contar para nós? Uma experiência Em projeto de marcante, vida, em é. projeto de vida. Acho que uma lição que a Paty passou, acho que bem marcante pra mim é profissão. Certo? Porque meus pais sempre me cobraram desde criança, né? Não cobrar, né? Mas sempre perguntaram, o que você quer ser? E eu, Aquela pergunta, e eu né? ficava Padrão. assim, não Aquela sei. pergunta tradicional de família. O que você quer ser Sim. quando crescer? E eu não sabia. Eu respondia que era ser policial, porque minha mãe Certo. sempre falou que ela queria ser policial. Aham. Mas policial, né, pai? A minha irmã, por exemplo, só foi saber o que ela queria mesmo no último semestre do terceiro ano. Uhum. E hoje em dia ela se dá super bem, tipo assim, ela se dá super bem na faculdade dela, ela gosta bastante. Aí a Paty, ela passou uma lição, foi o trabalho do livro. Isso. Do livro. A entrevista com a família. Não, Essa foi que você tá falando, não? Foi a do João, Ah, então da... você está falando do capítulo dos livros. Isso, no capítulo. Uhum. E ela falou assim, você vai falar... Ela descreveu os 4 personagens, né? Isso. Fala assim, o que você mais se identificar, coloca no papel. Aí eu coloquei João, porque ele não sabia o que ele queria ainda.
Isso foi no segundo trimestre? Isso. Isso, né? Aí era um mês, né, pra fazer. Aí eu comecei a me questionar bastante sobre o que eu queria, porque eu não queria continuar assim, sem saber o que é. Tudo bem, estou no nono ano, mas é sempre bom ter a mente aberta sobre isso, né? Uhum. Nunca é tarde demais pra pensar sobre isso. Aí fui lá, aí pensei bastante, e quando eu tava apresentando, eu já sabia o que eu queria. Eu, hoje em dia, eu penso em fazer jornalismo, né? Mas eu, tipo assim, é muito louco saber que quando ela deu a proposta, eu não sabia o que eu queria, e passou um mês só, e eu já sabia o que eu queria. E isso é muito interessante porque é, o ser humano, ele vai mudando os pensamentos dele. Talvez Sim, daqui a 3 anos eu não queira mais sim. seguir E essa tudo bem, profissão, e tá Tudo tudo bem, bem. isso. sim. Tá tudo Verdade. bem, porque é sempre bom mudar. O William passou uma sondagem, né, sobre o que nós somos. E eu escrevi, no vídeo que ele passou, falava sobre mudanças. Falei, é isso que eu vou escrever. Escrevi que o ser humano, ele tem muitas mudanças e é sempre bom mudar. E a gente acaba mudando sempre para se encaixar em ciclo social, para mudar a rotina. Às vezes sempre é bom mudar a rotina, por exemplo. E isso me interessa bastante. Eu amo conversar sobre isso. Muito Queria bom. complementar aqui, Sim. já que ela trouxe a questão do livro, a gente até trouxe o livro aqui hoje, né? Porque no projeto de vida eles também têm uma literatura que a gente trabalha, né? E aí essa literatura que tem o nome Pare, o mundo que eu quero descer, questione-se. Então Deixa eu só mostrar para você. o nome já é provocativo, né? Só ali o nome já, né, chama atenção. E aqui a narrativa, a gente tem 4 personagens no livro que eles estão na trajetória profissional, profissional não, escolar, Certo. igual eles, né? Então estão ali na vida da escola, os 4 personagens, e aí começa a ter aquele estudante que já teve um despertar por foco no estudo, aquele estudante que está seguindo a escola porque tem que seguir, porque a mãe manda ir para a escola, porque tem que ir, ele não pode dizer não, né? Tem aquela que já está certa, que ela quer fazer intercâmbio, que ela já quer, depois que terminar a escola, ela quer morar fora. E aí, esse grupo de amigos, eles começam a ter conflitos, porque é um grupo de amigos que eram unidos. Mas os desejos, os Desinteresse. interesses, as vontades, elas estão se divergendo. Então, começa a gerar um certo conflito ali entre os amigos. E aí eles formam o Clube dos 4 para se apoiarem, né? Eles têm a decisão de formar o Clube dos 4. Então, quando a gente começa, primeiro a gente apresenta a característica de cada personagem para eu tentar me identificar. Exatamente, eu me identifico com quem. E é interessante o que a Maria Clara colocou, no sentido assim, de como a gente vai mudando. E que eu acho legal assim, a gente vai sim mudando, e pode ser positivamente ou negativamente, mas vai depender daquilo que eu estou consumindo, despertando os meus interesses. Então, como vocês estão numa trajetória que estão consumindo coisas que vão potencializar essa trajetória, então a sua mudança está indo para um lugar positivo, né? Então, quer dizer, ali te trouxe um despertar, né, dessa questão, nossa, mas exatamente o que eu vou querer ser, Sim. né? Vai vendo ali o conflito dos personagens e começa a se questionar, porque a ideia é essa, como eu me questiono, mas também não me questionar com tanto conflito, porque o objetivo não é esse, que eu sempre coloco para eles, nunca é deles já decidirem no nono ano que tipo de profissão eles querem ter. Sim, Tanto que eu assim. achei que ela ia falar da entrevista, porque a gente tem a entrevista com as famílias, Sim. e é no sentido deles terem a entrevista com os pais, da escolha profissional da família, como é que foi, né? Se escolheu o que gosta, se está fazendo o que gosta, por que escolheu essa profissão, para que a gente surfe aí nesse ensino médio de uma maneira mais gostosa e Sim, prazerosa nessa experiência. E ao chegar nessa trajetória final, eu estou muito mais certo daquilo que sim. quero e também pensando naquela escolha de algo que também me propicie prazer, né? Que eu faça uma coisa que eu goste. Porque imagina,
você escolher uma profissão que você vai levar praticamente para a vida toda e ser algo que não é isso que eu queria. Eu conheço pessoas que, assim, estudaram pedagogia e quando foram atuar, desistiram, né? Então, quanto mais experienciar, por isso as eletivas, Incrível. mais eu vou caminhar numa escolha assertiva, né? Eu lembro dessa Esse é o entrevista. objetivo principal. Lembra da E, entrevista? assim, Nicole? e a escolha profissional é a decisão mais difícil que a gente vai tomar na nossa vida. Sem dúvida. Porque, querendo ou não, a gente vai levar isso pra nossa vida, vai ser a nossa fonte de renda, mas não falando Isso. sobre dinheiro, falando de algo que a gente gosta. Aham. Nessa entrevista, principalmente, meus pais, eles ficaram em dúvida em uma única pergunta. Certo. Qual era a profissão que eles queriam levar pra vida quando eles eram mais novos, né? Qual profissão tava em alta, né? E eles ficaram pensando. Eu tenho um áudio, por causa que eu gravei primeiro pra transcrever. Aí eles ficaram pensando por uns 3 minutos. Falaram, não sei, porque eles não pensavam muito disso. Eles já queriam pular para um emprego para Isso. conseguir ter dinheiro, por causa que meus pais realmente eles tiveram uma infância muito difícil. E eu acho que eles já queriam pular para uma profissão. Meu pai, principalmente, não posso andar de carro com meu pai para São Paulo. Ah, já trabalhei ali. Já trabalhei ali. Entendeu? Mas eles gostam muito do que eles fazem, eles têm uma empresa juntos, né? Certo. E eu gosto de ver que eles gostam de fazer aquilo, mas é muito cansativo mesmo. Mas se eles gostam, Sem dúvida. é. E diante de uma escolha profissional, a gente sempre refletir assim, qual impacto eu vou causar nessa minha escolha, né? Porque a gente está sempre impactando a vida de alguém, né? Não importa o que a gente se propõe a fazer, a gente sempre está gerando um impacto, né? Na profissão, nesse momento aqui, a gente está Sim. impactando, né? Eu Vocês estou estão muito gerando vários impactada. impactos assim Eu na minha estou vida, muito impactada. né? E assim, uma curiosidade, Porque a gente não Paty. tem noção da dimensão porque e o que a gente causa, Foi né? tão profundo o que eles trouxeram que eu fiquei aqui pensando. Como você se preparou para tudo isso, Paty? Nossa, O é que você verdade. estudou? Como Certo. foi esse processo? Aham. Mata um pouquinho a nossa curiosidade, certo. porque é uma análise Uhum. muito profunda do outro ser humano, é uma responsabilidade muito Uhum. grande, né? Uhum. Então, como que você se preparou e se prepara para esse trabalho? Então, a questão do adolescente, ela sempre despertou um interesse muito grande para mim, desde quando eu precisei atuar ali no Fundamental 2 e médio, ali no Beca mesmo, né? Porque eu venho da experiência de coordenação educação infantil, coordenação fundamental 1, e depois fui vivenciar a coordenação ali Fundo 2 e médio. Ao chegar ali, não era um contato que eu tinha com o adolescente. Então, ali com a formação de pedagoga, já tinha atuado como pro em educação infantil e fundamental 1, e eu estava ali, né, no segmento fundamental 2 e médio. E agora, né? E ainda agindo igual a coordenadora de infantil, de fundo 1, mas aí eu precisei o quê? Mergulhar nos estudos sobre adolescência, né? Aquele mergulho mais profundo. Então, foi me despertando o interesse para isso. Então, eu tenho uma formação em coaching de adolescente mesmo, teen. E ao mergulhar nessa formação, que veio todo esse despertar do projeto de vida, essa formação que me traz a possibilidade de desenvolver esse trabalho que eu me apaixono cada vez mais. Eu sempre costumo dizer que esse foi um presente que eu ganhei do Beca, porque para mim é muito gratificante, uma vez por semana, estar entre eles e desenvolvendo esse trabalho. Aí fica um depoimento meu para vocês também sobre isso, certo? Certo. E além da formação do coach para adolescente, aí eu também fui fazer uma pós de inteligência emocional. Porque aí você vai se apaixonando por esse universo das competências humanas mesmo, né? Entender o outro, como ele funciona. E aí você vai percebendo que você pode ajudar, que você pode apoiar nesse processo. E quanto mais você apoiar nesse processo, você está contribuindo para um ser humano melhor, né? Aí dentro da sociedade. E aí eu recentemente terminei a minha pós, né? A pós já fazem 2 anos que eu terminei, pós de inteligência emocional, que me deu uma bagagem aí muito maior ainda para desenvolver esse trabalho. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.
Parabéns obrigada. mesmo, um trabalho incrível. Obrigada. Parabéns para vocês dois. Parabéns, Maria Clara. Obrigada. Parabéns, João. Muito obrigado. Foi muito gostoso o nosso papo, mas acabou. Se vocês tiverem alguma ideia de algum tema, alguma sugestão para os nossos próximos episódios, queremos aí esse canal, né, Paty? Isso. Para desenvolvermos aí uma pauta. A gente quer sugestões, né? A gente quer saber do que vocês gostariam que a gente falasse, né? Sim. Esse é o intuito. Deixem nos comentários. Isso. Mas antes da gente fechar totalmente, a gente trouxe um presentinho Ah, né? verdade, para o verdade. pessoal de casa, para vocês que Verdade. estão aqui na mesa Olha, também, né? Porque quando a gente está nesse lugar do projeto de vida, muito bem fundamentado aqui, e que experiencia em todas as experiências que os alunos têm, seja as eletivas, os projetos, enfim, a gente vê com muita força o quê? O pilar inteligência emocional. A gente não viu o pilar inteligência emocional aqui o tempo todo, Nossa, o gente? tempo todo. Né? Total. Eu pensava que falaríamos um pouco mais sobre profissões, Certo. mas falamos mais sobre o Isso. socioemocional. Então a gente vê que a inteligência emocional tão necessária ser trabalhada, a gente olhar para isso, para essa autogestão das emoções, né? E aí, para agregar um pouco de valor para quem está aí nos acompanhando, a gente trouxe uma ferramenta que a gente está chamando de planner, né? Tem aí a contextualização do Divertidamente, né? Porque a gente já está aí com o filme Divertidamente 1 e 2, que eu costumo dizer que o filme é mais para nós do que para as crianças, né? Porque dali a gente extrai tantos aprendizados. Não sei se vocês assistiram, né? Ah, eu amei. Não sei quem aí de casa também assistiu os filmes, caso não assistam, porque ali já reforça muitos aprendizados dessa Sim. questão de saber lidar com as emoções, né? Saber lidar com situações de conflitos, tolerância ao estresse, né? Essa questão de querer o segundo filme, que ela já está na fase da adolescência, se sentir pertencente ao grupo. E aí esse planner, ele traz reflexões nesse lugar, né? Como é que eu estou olhando para as minhas emoções? Será que eu realmente estou acolhendo? Eu estou sabendo cuidar dela como se deve para que eu possa gerir melhor essas emoções. Então, o planner, ele vem com uma proposta de calendário, tá? Vou Certo. explicar aqui. E aí vem várias perguntas que você pode seguir ela ao longo de cada mês, por isso que ele tem um formato padrão de mês. Faz aqui algumas perguntas dos personagens, então quem quiser brincar com essa ferramenta, precisa providenciar uma agendinha, um caderno, para que possa escrever conforme as perguntas. Então é só baixar o arquivo e se divertir, né? Show. Se Presentão, divertir hein? aí, olhando para quem? Olhando para Sim. Sim. E não para o Outro. É isso, gente. Ah, foi muito Que gostoso. bom, que bom. Agradeço de verdade a confiança, a participação. E como a Nicole sempre encerrou brilhantemente, né? Isso. Qualidade no presente, sucesso no futuro.